Boa noite. Vou aproveitar aqui o gancho da nossa professora Glenda para acrescentar com responsabilidade, respeito e sempre deve ser por escolha, não por obrigação. Sexo é assim, tá? E gostaria de, antes de ouvir vocês, propor uma coisa. Vocês viram esses dados aqui estatísticos, não viram? Diante de tanta informação que nós temos hoje, o que vocês acham? Por que esses dados continuam aumentando? Essa estatística aumenta, não está diminuindo, principalmente entre os jovens e crescendo agora com os idosos. O que vocês acham? Só para provocar. Opa, foi mais de um que falou. Falta de responsabilidade. Em que sentido? Qual é seu nome? Marcela, muito bem. Então, posso acrescentar tudo isso dizendo que seria a atitude de cada um. Então, hoje a grande palavra é a nossa atitude, a atitude saudável. E, assim, quando muita gente fala assim, poxa, a camisinha, eu usar a camisinha, então perde o amor. Não. Quem ama não cuida. Não é? E se eu cuido do outro, eu estou pensando em mim, também estou pensando no outro quando eu uso a camisinha, não é? Então quem ama, cuida. Então estou protegendo a mim mesmo, protegendo a quem eu amo. Não é assim? Isso é responsabilidade também. Isso é amar também. Aí hoje é atitude, é isso aí, atitude saudável. Se cada um tiver a sua atitude, cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, a gente consegue mudar um pouco isso. Mas quem mais? Qual é seu nome? Elza está dizendo que hoje os jovens estão fazendo sexo por fazer. É quantidade, muito mais quantidade do que qualidade, não é isso? Então, a grande questão é falar uma coisa para vocês, bem rápido. A camisinha, ela protege, nós devemos proteger, sim, devemos usá-la. Em todas as relações sexuais, seja oral, anal, vaginal, e todas elas. Porém, não são todas as doenças que ela pode proteger. Ela protege aquela área onde a camisinha está, dos genitais, dos órgãos genitais. Então, hoje a gente tem que ter, primeiro, a escolha, segundo, também conhecer bem o parceiro e evitar múltiplos parceiros, porque isso somente aumenta o risco. Então, a gente tem que pensar que vai fazer e faça porque quer, por amor, porque é uma escolha, não porque quer mostrar para o amigo, para o colega a quantidade que está fazendo. Isso aí. Mais alguém? Ele levantou a mão aqui também. Aqui. O excesso de álcool e droga. Tem que prestar muita atenção também, porque isso aí que gera o cara se contaminar. Perfeito. Seu nome? Ciro. Então, Ciro, ele abordou aqui um assunto bem interessante. Está relacionado com álcool e outras drogas? Está sim. O álcool é uma droga o álcool, uma droga permitida por lei para maiores de 18 anos, mas que a gente pode encontrar na nossa própria casa. E muitos jovens, não somente jovens, muitas pessoas utilizam álcool até para um meio de desinibição, tirar a inibição, tirar a vergonha, tirar o medo, e aí o álcool acaba levando a cometer ter atitudes que não são consideradas saudáveis. Então o álcool e outras drogas está diretamente relacionado a doenças sexualmente transmissíveis, sim. Tá? Perfeita a sua colocação. Mais alguém? Vamos lá. Pode ser perguntas também. Pode ser pergunta. Experiência. Então, eu queria... Tem alguém? Onde? Lá atrás. Palhaço. Ali, ó. Ali atrás para você. É como a professora Grenda falou, usar a cabeça de cima e proteger a cabeça de baixo. Perfeito. É isso aí. Mais alguém? Aqui.
Boa noite, meu nome é Patrícia. Eu queria saber mais informações sobre a hepatite. Né? Também é uma doença sexualmente transmissível que pouco é falada. Né? Certo. Obrigada. Ia até comentar algumas doenças que a gente até diz que algumas são até negligenciadas, a gente deixa de comentar, se fala muito do HIV, da AIDS, né? Não somente a hepatite, tem o HPV, tem a sífilis, por aí vai. No caso da hepatite, existe, no caso, eu vou especificar mais a hepatite B, tá? Que tem diversos tipos de hepatite. No caso da hepatite B, pode ser uma doença sexualmente transmissível, sim. O vírus da hepatite B, ele é muito mais, vamos colocar assim, poderoso do que o da AIDS, do que o HIV. Né? Tanto que você já deve ter ouvido falar de acidentes, né? Ou acidentes com agulhas, com alicates, né? Com giletes e outras substâncias perfuro-cortantes, outros instrumentos perfuro-cortantes que cortam, que furam. Né? O risco de contrair o HIV existe. Só que o da hepatite B é muito maior. Né? Geralmente, 30% dos casos correm esse risco. Existe a vacinação da hepatite B, que é pelo Programa Nacional de Imunização, né, pelo governo, que atinge aos jovens até a idade de 20 anos. Ou seja, um dia antes de completar os 20 anos, todos os jovens têm essa possibilidade de se vacinar. E os profissionais de saúde, todos os profissionais. No caso, a hepatite B, como eu falei, o vírus é muito mais resistente. O vírus do HIV, ele no ar, em contato com o ar, em segundos ele já morre. A hepatite B pode durar meses, anos, né, naquele alicate de unha. Inclusive, há um estudo atualmente, foi bem lembrado isso, você falando da hepatite B, há um estudo atual que diz que principalmente as mulheres, né, que utilizam mais o esmalte de unha. Já ouviram falar dessa questão? Qual é a orientação? Que todo mundo leve o seu alicate e seu esmalte de unha para o manicure. Por quê? O alicate pode, né, ferir, né, tirar a cutícula e ferir, deixar aquela ferida. Como o esmalte, né, aquele pincel do esmalte vai passar naquela ferida. Pode contrair, pode pegar, né, esse vírus, né? Pode ficar ali no pincel de esmalte. E esse vírus vai lá para dentro do frasco de esmalte. Ele pode permanecer ali por alguns dias, semanas, vivo ainda. E aí, esses frascos de esmalte, aquele pincel usando, e outra pessoa que também foi retirada lá a cutícula que feriu, pode haver essa transmissão. É uma possibilidade, não estou dizendo que é fácil contrair dessa forma, mas há uma possibilidade, existe esse estudo atual. Tá? Mais alguém? Levantou. Meu nome é Roberto. Eu gostaria de saber quais são os sintomas do HIV. Boa. É assim, o HIV, todo mundo sabe o que é HIV. Né? O que é? É o vírus da AIDS. Tá? O vírus da imunodeficiência humana. Que diminui, né? Ele agride as nossas células de defesa. Ele vai fazer com que o organismo diminua a sua defesa. Né? Você fica sujeito a outras doenças. Então, uma coisa é a pessoa estar com o vírus, que no momento que identificou o vírus, iniciar o tratamento, né? Se for o caso. Agora, uma coisa é a pessoa ser soropositiva e estar com o vírus, outra coisa é a pessoa estar com AIDS e apresentar sintomas. Esse que você deve estar falando. Quando a pessoa o vírus começa a se manifestar, a atuar e baixar a defesa da pessoa, essa defesa, a pessoa fica aberta a outras doenças, que a gente chama de doenças oportunistas. Ok? Essas doenças oportunistas é que vão invadir esse organismo. E aí vem pneumonia, tuberculose, outras doenças sexualmente transmissíveis, alguns tipos de câncer e por aí vai. Agora, existem os sintomas, como você perguntou, durante essas manifestações, que diarreia intensa, que não cessa, febre alta, né? Os sintomas eles vão variar de acordo com o organismo de cada pessoa, a resistência de cada um, ok?
A diarreia intensa, sem cessar durante dias e febre, são os primeiros, já que é vírus, né? São sintomas parecidos com outras viroses. Mas, lá atrás. Aqui primeiro. Peraí. Aqui primeiro, desculpa, aqui primeiro, tá? No caso sobre a hepatite que o senhor citou, de até os 21 anos ou diante ter a vacina, é o quê? Uma ONG? Como funciona e onde se localiza? Não, é nos postos de saúde. Tá? Nos postos de saúde tem a vacina para hepatite B, mas é antes de completar os 20 anos, até 20 anos. Tá? Se você já tiver 20 anos, aí... Não, mas assim, a hepatite B, ela há alguns anos, ela já vem sendo aplicada, né, nas crianças. Né, o primeiro mês, né, nascimento, quando nasce no primeiro mês e depois ao 6º mês de vida. São 3 doses. Agora, eu estou falando para quem nunca tomou as 3 doses. Né, se está comprovado que ela nunca tomou, aí até os 20 anos ela tem essa possibilidade no posto de saúde. Tá? Ou quem for profissional de saúde ou estiver estudando, né, na área da saúde. Tá? Aqui é a minha colega que está com vergonha de perguntar ao senhor. Mesmo. Olha só, doutor, né? Outras doenças sem ser a AIDS, correto? Tem como as mulheres saber algum sintoma sobre a doença? Sífilis, esses outros... É boa pergunta, tá? É o seguinte, existem muitas outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas quando a gente fala sexualmente transmissíveis, tem doenças que não necessariamente são transmitidas somente através do sexo, né? Que é quando esse sexo é praticado de forma não segura, não correta, que seria o uso da camisinha. Existe também através de compartilhar instrumentos perfurocortantes, como eu falei, agulha, seringa, né? Através de sangue contaminado, sangue infectado, através do leite materno, isso são formas de transmissão também. Agora, por exemplo, a sífilis, que é uma das doenças também que vem engraçada. Ela era uma doença que cresceu muito, assim, muitas pessoas tiveram nos anos 70, 60, 70, muitas pessoas morriam de sífilis. E ela deu uma diminuída. Porém, hoje é assustadoramente comprovado que, principalmente em crianças, a sífilis aumentou assustadoramente. Por quê? O que acontece? A sífilis tem 3 estágios, tem pessoas que consideram o 4º estágio, que são estágio primário, secundário, terciário, e existe o período de latência, o estágio latente, que é quando não há manifestação, né, dos sintomas. No estágio primário, os sinais que aparecem são feridas no pênis, na vagina, pode ser no ânus, tá, né? Geralmente nessas regiões. Essas feridas são chamadas de cancro duro. É duro porque a base da ferida é endurecida, mas não causa dor nenhuma, sem dor. Né? Apenas uma ferida que surgiu e desaparece. Tá? Cá para nós. A ferida apareceu ali e desapareceu. A pessoa vai procurar um profissional de saúde? Normalmente, não, tive uma ferida aqui, mas foi embora, não era nada. Não é assim que acontece? Qualquer sinal, seja corrimento, né, um líquido saindo do pênis, na vagina, ferida, aparecimento de bolhas, verrugas, qualquer sinal deve-se procurar imediatamente um profissional de saúde. Tá? Então, esse é o primeiro sinal, estágio inicial, sífilis primária. E essa ferida some, desaparece. Meses depois pode surgir manchas nas mãos, geralmente nas mãos e nos pés, até queda de cabelo, mas também desaparece. Seria o 2º estágio, sífilis secundária. Anos mais tarde, se a pessoa não tiver feito um tratamento, vai aparecer mas um estágio mais agressivo, que é a sífilis terciária. Aí já agride, já deixa sua marca, pode causar cegueira, problemas nos ossos, no sistema nervoso, no cérebro, cardíacos, e pode levar à morte se não houver tratamento. Para todos, para todos. Eu falei que cresceu muito em relação às crianças, por quê? Principalmente por causa das gestantes. Né? Sífilis congênita, outro tipo de sífilis, quando passa de mãe para filho.
O que acontece? A gestante tem os exames de pré-natal. Descobriu que está grávida, começa o pré-natal, começa a fazer os exames. Não é assim? Então, esses exames muitas vezes não eram repetidos durante a gestação, durante a gravidez. E o que acontecia? A gestante também tem relação sexual, também é ativa sexualmente, não é assim? E aí acabava adquirindo a sífilis durante a gestação. E aí o filho ou acabava nascendo com a sífilis ou acabava morrendo no parto ou antes do parto mesmo, na gestação. Então, cresceu muito o número de casos de sífilis congênita. Hoje, já estão começando a repetir esses exames no 3º, 4º mês de gestação em alguns lugares. Mas, se por acaso alguém aqui ficar gestante, peçam sempre para repetir. É importantíssimo fazer não só o da sífilis, como outras do DSTs também. Tá? Boa noite. Eu queria saber sobre pesquisas da cura dessas doenças. Em relação a qual? Por exemplo, todas que foram abordadas aqui, pelo menos algumas, né? Sim. Algumas. Eu vou falar de uma que a gente ainda não falou. No caso do HIV, AIDS, que fique bem claro, existem medicações para favorecer, né, dar mais qualidade de vida, prolongar a vida para o paciente que tem o HIV. Mas não tem cura. A AIDS não tem cura, que isso fique claro, ok? E medicamentos não curam, ainda não chegamos a esse ponto. Já falamos da sífilis e vou falar então agora do HPV. HPV significa, é um grupo de vírus, que significa papilomavírus humano. Tá? HPV. É porque como é inglês não é invertido, né? Então, é um grupo de vírus que chega a mais ou menos 100 tipos de vírus. Sabiam disso? A manifestação do HPV pode ocorrer através de verrugas. Pode. Por que pode? Porque muitas vezes a pessoa tem o vírus, é portadora, pode transmitir o vírus, mas não há manifestação, não há sinal, não aparece nada. Tá? No caso do HPV, atualmente já está no mercado, já indo para o mercado, algumas vacinas, mas que só imunizam para 4 tipos, se eu não me engano, de vírus. Mas existem mais de 100. Desses 100, existem aqueles vírus do HPV que causam verrugas nas mãos, nos pés, nessas regiões. Esses vírus não são agressivos e não são aqueles sexualmente transmissíveis, na maioria dos casos. Existem o que são sexualmente transmissíveis, que são aquelas que podem se manifestar através de verrugas no pênis, na vagina, no ânus. Nem sempre verruga no ânus quer dizer que a pessoa pratica sexo anal, tá? Não, o vírus se manifestou ali. Aí existe aquele grupo de vírus HPV que são muito mais agressivos e que já estão vinculados ao câncer. Então, você perguntou em relação ao combate, né, tratamento. Então, no HPV tem essas vacinas. Então, e outra coisa fundamental é praticar, né, ter o hábito de realizar exames periódicos, exames preventivos periódicos. Quando a gente fala preventivo, todo mundo pensa que é só mulher. Não, homem também. Todo mundo deve fazer exames de prevenção periodicamente. Isso daí é uma maneira correta, saudável que a gente deve fazer. Eu acho que é importante também que, com relação às mãos, a limpeza de mãos antes e depois de uma relação sexual. Parece que é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Que já vai saindo, vai pegando, é muito importante. Principalmente porque quando se coloca a camisinha, preservativo, se coloca com o quê? Com as mãos, não é isso? E vai se retirar com o quê? Com as mãos. Então, se colocou antes de utilizar. Então, utilizou as mãos, então tem que higienizar as mãos. E se retirou depois que utilizou. E aí, se for a camisinha masculina, no caso, eu vou tocar, né, naquela região que entrou em contato com aqueles fluidos, né, onde estava colocado. E aí, o que acontece? Eu tenho que lavar as mãos, porque se eu esqueço de lavar, passo a mão nos olhos, na boca, no nariz, o que eu posso fazer? Estou levando tudo isso, bactéria, vírus, ou o que seja, para essas regiões. Né? Na pele, tudo bem a íntegra, né? Mas essa região, principalmente boca, olho, não.
Vocês têm acesso à internet hoje em dia, procurem lá doenças sexualmente transmissíveis. Vocês vão ver que existem casos que a gonorreia aconteceu no globo ocular dos olhos. Por quê? Provavelmente porque levou, né, através das mãos, né, essa infecção. Muito importante largar de mão. Boa noite. Eu queria saber se, assim como a AIDS, a hepatite também ela demora para poder as doenças se manifestar ou é rápido? O período de incubação, quando ela começa a se manifestar, é bem diferente. Isso vai depender do organismo, mas é bem mais rápido do que o HIV, com certeza, né? Agora, do HIV, não muito cuidado com isso. O que você falou, a gente também, em relação ao HIV, a gente chama de janela imunológica. Então, a pessoa teve uma relação hoje, está em dúvida, né? Poxa, caramba, eu não usei camisinha aqui, não é correto, deveria ter usado, mas não usou, e agora o que eu faço? Tem que fazer um exame, mas por aí você tem que esperar um período, não adianta você fazer imediatamente, né? Você tem que esperar pelo menos de 3 a 6 meses, ideal 6 meses para você fazer esses exames, porque pode não detectar, o vírus pode dar um resultado falso, né, negativo, né, no caso, porque ele ainda não está em uma quantidade suficiente para ser detectado. E quando a gente faz esses exames, é uma sorologia, a gente vai detectar o anticorpo daquele agente agressor, né, daquele micro-organismo, no caso aí, o vírus. Então a gente vai detectar o anticorpo. Então muitas vezes o organismo ainda não produziu esse anticorpo. Aí ele não é detectado. Tá? Muitos dos exames não é feito para detectar o vírus, é para detectar as células nossas de anticorpos próprias para aquele tipo de vírus. É assim que é feito. Então tem que esperar pelo menos isso. Então tudo vai depender também da reação do organismo de cada um, né? Isso pode se manifestar muito mais rápido em alguns e demorar muito mais em outros, né? Entendeu? Por que um médico ou um enfermeiro, quando tem, no caso referido por um objeto cortante ou agulha, se ele tomar o coquetel durante 2 horas, no caso o vírus da AIDS é eliminado e eu, se pegar há 1 mês e descobrir, ou 6 meses, não tem a cura? Assim, boa pergunta. Qual é o seu nome? Marceline. Oi? Marceline. Marceline. Hoje existe uma diferença, né? Eu há pouco tempo estive até acompanhando, né, a parte de epidemiologia, de vigilância epidemiológica em relação a isso. Antigamente todo mundo que se acidentava, espetou, furou, né, tinha que tomar a medicação, né? Hoje depende de como foi esse acidente. Vou explicar assim, tentar explicar de uma maneira mais simples. Sim, por exemplo, a agulha que ele se espetou, porque às vezes a agulha é feita somente para espetar. Quando você já viu o teste de glicose, não tem, a gente chama de lume, não tem um orifício dentro dela, não passa líquido por ela, passa? Não, ela é só para espetar e tirar, correto? Existe, esse daí é considerado um grau mínimo. Existe outro acidente que é feito com aquela agulha, onde passa o líquido, então entrou líquido ali e saiu, aí já é um grau um pouco mais avançado. Existem outros acidentes que são lacerações, são cortes, pode ser com bisturi, esse já é um grau muito mais avançado. Então hoje, se vai avaliar, para tomar medicação profissional de saúde, primeiro se avalia o grau de risco. Então, dependendo do grau, ele vai fazer o uso da medicação e vai ter um acompanhamento. Mas o teste, primeiro é feito um teste, tá? Na pessoa, né, no caso, onde utilizou o objeto, e no próprio profissional. O ideal é isso, mas muitas vezes esse teste não é possível ser feito na pessoa. A questão não é que a pessoa vai ficar livre. O objetivo aí é minimizar, né, qualquer situação. Então, se você entra com a medicação, no caso você falou coquetel, de uma vez, antes desse vírus se manifestar, você tem
uma grande chance de conseguir que ele fique retido. Né? Pode ser que ele não seja detectado. Né? Pode ser que eles fiquem por um longo período incubados. Aí a pessoa vai ter que ficar fazendo exames, né, por pelo menos 3 anos para realmente verificar se zerou, se não tem nenhuma alteração. Não é que tomou e está livre, não é assim. Pelo menos por 3 anos a pessoa vai ter que ficar repetindo exames atrás de exames para realmente ter a certeza que negativou. Tá? Mais nada, eu gostaria de agradecer a Tijucuera, né, pelo convite e agradecer a vocês também por essa grande participação. Muito obrigado. Tá?